Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Líder Saúde Ocupacional. Hoje teremos aqui presente o nosso técnico de segurança do trabalho, Gustavo Prandini, bombeiro civil, e a gente vai falar, explicar um pouquinho em relação à questão do levantamento de risco, desde o momento da visita até a identificação do risco, definição do inventário de risco. E hoje, nosso participante é o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, muito prazer para todo mundo. Como o Júlio já apresentou, sou técnico aí da Líder e hoje a gente vai apresentar um pouco aí sobre como que a gente faz o levantamento de risco, como que a gente faz essa análise para fazer a documentação, né? Não só o processo da Líder, mas qualquer empresa, né? Então, desde que a empresa tenha o SESMIT ou não, precisa fazer esse levantamento para a gente saber quais são os riscos que o funcionário está exposto, o que a gente precisa fazer mediante a isso, né? Exatamente. E a ideia é ser de uma forma simples para que todos consigam entender. Então, a área técnica que vai estar nos assistindo, né? Ela vai ter um conhecimento mais aprofundado, mas uma pessoa de RH, uma pessoa da área administrativa que queira se aprofundar no assunto, a ideia é sempre levar da melhor forma e de uma forma mais simples para que todos consigam entender. Então, a gente vai entender hoje aqui, na prática mesmo, no dia a dia, como que acontece essa visita técnica. Porque a gente vai falar de PGR, de inventário de risco. Mas, se a gente não explicar como que é feito o processo de identificação desses riscos, fica uma coisa vaga. Então, explica para a gente um pouquinho como que funciona essa etapa, como que você vai no cliente, como que você identifica, como que você classifica questão de risco, severidade, probabilidade, essas coisas que a área Sim. técnica é tão comum escutar, mas uma pessoa de uma outra área acaba ficando até assustada em relação a esse tipo de assunto. Sempre quando a gente fala de parte técnica, seja de documentação, o pessoal se assusta, né? Às vezes, quando a gente faz o documento, vê o documento de 300 páginas, acha que é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Quando a gente faz um levantamento de riscos, a gente, obviamente, tem que ir lá no local. A gente faz algumas perguntas para os funcionários, como se fosse uma entrevista. Pergunta qual que é a atividade, vê como que é o ambiente de trabalho para fazer essa análise. Quando a gente, por exemplo, vai num ambiente de obra, né? Quando a gente chega no ambiente de obra, a gente já começa a avaliar desde o momento que a gente passa na entrada ali no canteiro. Então, a gente vai avaliar se tem possibilidade de cair algum objeto, se tem maquinário no local, quais que são atividades se o funcionário mexe com cimento, com tinta. Então, esse processo são desde perguntas até análise visual ali do ambiente de trabalho, né? Tanto para as pessoas que estão acompanhando a gente, quanto a gente se perguntar também, o técnico tem que se perguntar, né, se aquilo gera risco ou não para poder fazer a documentação. Legal. E em relação ao dia a dia numa visita, o que costuma ter mais de dúvida em relação à pessoa que está te acompanhando? Qual que é a responsabilidade dessa pessoa de passar para você a informação correta? Você sente dificuldade em algum momento em relação aquela pessoa que não quer passar a informação da forma correta, que isso acaba prejudicando a própria empresa, porque não consegue fazer a segurança do trabalho de acordo com a atividade. Você sente dificuldade nisso em relação a alguns clientes nesse processo? É bem difícil porque o primeiro processo que eu faço quando eu chego no cliente é já explicar o porquê que a gente está fazendo a vistoria. Então eu explico, falo por que eu estou lá, por que a gente está fazendo essa documentação e a importância da pessoa passar tudo com clareza, o mais claro possível. Faz tal atividade, não faz tal atividade, que ela seja 100% claro no que ela está dizendo. Porque às vezes uma informação que ela pode não dizer, aquilo vai impactar na documentação, vai impactar em muitas coisas futuramente, né? Pode impactar lá desde o funcionário se aposentar, né? Emitindo um PPP, entre outras coisas. Então, é Ou bem um difícil. grupo homogêneo errado, a pessoa explicar de uma forma, mas no dia a dia acabar sendo de outra e isso acaba Exatamente. impactando. Exatamente. Impactar tanto financeiramente, quando a gente fala, tanto na questão da saúde do funcionário, porque o tema principal seria esse. Mas é mais difícil, né? Porque, igual eu disse, a gente da Líder, o certo dos técnicos é sempre dizer da forma mais clara, porque a pessoa que seja leiga no assunto entender e ver que aquilo não é contra a empresa ou contra o funcionário. Então, a gente sempre está ali do lado dos dois, atendendo a demanda dos dois para poder fazer a documentação. Legal. Em relação à documentação mesmo, o PGR em si, a pessoa acaba tendo muita dúvida em relação às vezes
me perguntam, ou você costuma, né, vivenciar no dia a dia aí as pessoas com dúvida em relação a isso. O que que é o PGR? O que que é o GRO? Quem que faz o PGR? Quem que é o... Sabe? Linkar essas informações. Explica pra gente um pouquinho desse processo. O pessoal tem dúvida muito também, frequente, diferença, né, de um documento qualitativo e de um documento quantitativo. Mas a ideia hoje é falar do PGR. Explica para mim esse processo. O PGR ele é uma documentação que é um conjunto de medidas de prevenções. Então, lá no PGR vai ter desde inventário de risco, que o inventário de risco é onde o técnico ou engenheiro ele vai evidenciar o que seu funcionário está exposto. Então, é essa informação que vai lá no inventário de risco. Existe também no PGR outra parte da documentação que é o cronograma de ação. Lá a gente vai colocar quais são os itens que tem que ser feito, né, ações que têm que ser feitas de acordo com a atividade da empresa. Então, por exemplo, nós técnicos ou engenheiro faz um levantamento de risco. Com o levantamento de risco, a gente faz um inventário de risco. Nesse inventário, a gente vai colocar todas as informações. Funcionário está exposto a ruído, funcionário faz coleta de lixo, funcionário mexe com produto químico. Isso vai no inventário. Depois a gente parte para o cronograma de ação. Tudo bem, o funcionário faz coleta de lixo. Só que o que eu tenho que fazer como medida de prevenção para que esse funcionário, de repente, não possa ter algum tipo de doença ocupacional, uma infecção, algo do tipo. Então, a gente vai colocar lá no cronograma. Vai colocar fornecimento de EPI, fazer treinamento de EPI, dependendo, fazer outros tipos de documentações. Fora isso, no PGR, existem outras informações, descrição de cargo, para ir complementando a documentação. Então, igual eu disse, é um conjunto de medidas, um conjunto de ações que, quando tudo se unir, vai formar o PGR. Então, vai ter desde descrição de cargo, quantidade de pessoas, vai ter a relação de pessoas lá no PGR também, para a gente saber qual funcionário está em cada cargo, cronograma de ação e inventário. Você tinha dito sobre a diferença de qualitativo e quantitativo. Isso aí já é uma parte um pouco mais técnica, só que falando por cima. Quando a gente faz o levantamento de um risco, por exemplo, de ruído, o técnico vai lá de forma qualitativa e identifica o ruído. Então, o funcionário está exposto a ruído. Só que para eu ter uma precisão maior no que eu estou fazendo, de repente indicar uma ação, uma medida de prevenção, ou de repente parar a operação imediatamente, a gente tem que fazer isso de forma quantitativa. Então a gente vai lá, coloca um equipamento num funcionário, que é o dosímetro, e vai quantificar esse ruído. A gente vai ver quanto que esse funcionário está exposto na jornada de trabalho dele para saber se aquela atividade dele realmente pode estar sendo executada ou não. Ok. Essa seria a parte de higiene ocupacional, Isso. que seria tópico de outro episódio, né? E que seria uma coisa mais aprofundada. Mas é interessante você ter falado em relação ao inventário de risco, porque também muita gente acaba ficando com dúvida em relação assim, Júlio, mas como que eu vou diferenciar o nível de risco de uma atividade para outra? Júlio, mas eu tenho dúvida em relação a uma situação de um funcionário aqui na minha empresa. Eu tenho duas pessoas com a mesma nomenclatura, mas fazem situações diferentes. Como que a gente consegue diferenciar? Demonstrar isso no documento? A parte principal da gente diferenciar isso no documento seria fazendo a diferenciação de cargos, né? Igual você falou, por exemplo, tem um setor operacional e um cargo assistente operacional. Então, existem duas pessoas, dando um exemplo, existem duas pessoas dentro daquele cargo, só que essas duas pessoas fazem atividades diferentes. Já não poderia estar no mesmo cargo. Então, teria que ter uma diferenciação na nomenclatura. Um assistente operacional 1, assistente operacional 2, ou mudar. Porque se ficar com o mesmo nome, mesma nomenclatura lá no inventário de risco, nós que somos técnicos ou engenheiros, a gente vai evidenciar o risco e todo mundo que tiver alocado naquele cargo vai estar exposto àquele risco e àquele exame. Então, os exames, né, que vão ser evidenciados lá no PCMSO. Então, o certo seria a gente fazer essa diferenciação aí por nomenclaturas, né? Sim. E isso gera um impacto na empresa, caso naquele momento lá atrás da visita, quando a pessoa não explica o processo de realmente como é feito no dia a dia, às vezes o técnico vai no local, né, acaba identificando um tipo de risco para uma pessoa que nem executa realmente a atividade, mas está com a mesma nomenclatura e, consequentemente, acaba gerando
um custo desnecessário, às vezes, para a empresa por causa de exame complementar, algo específico que às vezes nem precisava. Então, por isso que a importância de ter essa comunicação bem efetiva já no momento, né, da visita. Exato. E aí, só reforçando, é porque na documentação, em qualquer documentação, seja ela PGR, PCMSO, LTCAT, a gente não trata ela de forma individual. Então, por exemplo, eu não vou fazer um PGR para você, Júlio. Eu vou fazer um PGR para a empresa e lá vai constar o seu cargo. Então, se tiver mais pessoas com o mesmo cargo que você, vai estar todo mundo nesse grupo com esse cargo. Então, a gente não vai tratar ela de forma individual por funcionário. Então, por isso que a gente tem que fazer diferenciação de cargo certinho, setor, fazer bem explicado, bem detalhado para a documentação ficar bem precisa. Demonstrando exatamente o cenário real da empresa. Exatamente. Um outro ponto, eu acho que importantíssimo a gente falar é em relação de como que é feito esse documento. Por exemplo, Júlio, eu tenho um grupo homogêneo montado. Júlio, eu tenho que fazer uma análise por setor e função. Você consegue explicar para a gente um documento feito por grupo homogêneo e um documento feito por setor e função? Qual que seria essa diferença? Quando a gente fala de grupo homogêneo, né, GHE, grupo homogêneo de exposição, a gente está tratando de forma, como o nome já fala, de grupo. Então, por exemplo, quando a gente faz um levantamento por GHE, eu vou dar um exemplo, a gente vai criar um GHE nomeado com o numeral 1, GHE1. Então, dentro desse GHE, eu posso colocar diversas funções nele, um grupo. Então, eu vou colocar lá engenheiro, técnico, encarregado, dentro desse GHE1. Todo mundo que estiver dentro desse grupo vai estar exposto ao mesmo risco e vai estar exposto, vai ser evidenciado os mesmos exames para esses funcionários fazer. Por quê? A atividade vai ser a mesma. Então, não tem a necessidade de eu ficar fazendo de forma individual. Se a atividade é a mesma, está exposto ao mesmo risco, eu vou jogar dentro de um grupo. E isso seria o levantamento por GHE. O levantamento que a gente faz por análise, função e setor eu não vou criar o grupo. Eu posso ter um setor, por exemplo, operacional, que dentro desse setor pode ter diversos cargos, mas que faz atividades diferentes. Então, dando um exemplo lá, eu posso criar operacional 1, só que dentro desse operacional 1 tem pessoa que fica só fazendo atividade administrativa, tem pessoa que fica fazendo atividade operacional, mexendo com maquinário. Então, essa seria o levantamento por análise e função. A gente não coloca em grupo, a gente faz individual por cada função. Ok, muito bem. Muito bem explicado. Um outro ponto, quando você iniciou e falou o processo que tem tanto o inventário de risco quanto o plano de ação, um complemento. O documento em si acaba sendo fácil. Muita gente acaba ficando com medo. Nossa, eu vou ler um PGR, um documento complexo. Mas a leitura do documento nada mais inicialmente, vai vir a questão, né? A página inicial com os dados da empresa, endereço, tudo certinho. Vai vir a questão do sumário, vai vir a base legal do documento, que nada mais é a fundamentação, o porquê, o objetivo daquele documento. Na sequência, o que você falou na questão do inventário, depois acaba vindo o plano de ação. Você consegue detalhar melhor para a gente o que seria esse plano de ação, dando algum exemplo, trazendo uma coisa do cotidiano para ficar mais fácil o entendimento? Perfeito. Como você disse, a leitura de um documento de segurança do trabalho não é complicado, porque quando a gente fala de qualquer processo que seja uma atividade de engenharia, a gente trabalha com normalização. Então, o documento vai ter a normalização dele, vai ter que ter lá o sumário, vai ter que ter o embasamento legal, que são coisas básicas, mas todo PGR vai ter que ter inventário de risco, todos. Inventário de risco, cronograma de ação. E explicando melhor sobre o cronograma de ação, vai ser um quadro, né? Isso a empresa, o layout da empresa, não importa a maneira que a empresa vai fazer, mas tem que constar esse quadro lá. Então, nesse quadro, a gente vai colocar as ações que a gente precisa fazer de acordo com o que foi evidenciado na empresa. Então, eu evidenciei que um funcionário lá da empresa mexe com graxa. Só que aí eu vi que esse funcionário, ele mexe com graxa, mas ele não está utilizando uma luva, ou ele não está utilizando um creme, ele está tendo um contato direto com essa graxa. A gente sabe que graxa é um produto químico, pode causar algum problema cutâneo. Então, o que a gente vai fazer? Lá no cronograma de ação, a gente vai avisar a empresa, vai colocar assim, vocês têm que fazer o fornecimento de EPI para os funcionários que estão expostos aos riscos. Vocês têm que fazer o treinamento, porque não basta só entregar a luva, tem que mostrar como que faz a conservação, como que faz a utilização de forma correta. E não só para isso, mas
outras atividades também. Então, por exemplo, lá no cronograma de ação, a gente coloca diversos treinamentos que são obrigatórios para a empresa fazer, de acordo com a atividade. Então, por exemplo, tem um funcionário que trabalha numa obra. Então, ele, de repente, às vezes, em algumas atividades no dia, sobe acima de 2 metros de altura. Trabalha em altura. Então, lá no cronograma, a gente tem que deixar registrado que a empresa tem que fazer treinamento de trabalho em altura. Então, é uma visão para a empresa entender o que ela tem que fazer de acordo com a atividade dela. Lá no cronograma, a gente coloca o prazo para isso ser feito, quando que tem que ser feito, até quando, né? Se já foi feito, se não foi feito, por quem que tem que ser feito esse item que a gente colocou e algumas outras informações que vai facilitar a vida da empresa, né? De entender a documentação, de saber o que eles têm que fazer. Exatamente. O pessoal acaba ficando, acho que com esse receio, por saber que é um documento técnico, já fica até receoso de, eu não vou saber ler a documentação. Mas por diversas vezes, quando eu já fui em algum momento, em alguma reunião, e explicar para o cliente, quando ele tem dúvida em relação a algum tipo de situação, mostrar como que é a leitura desse documento, aí ele fala assim, caramba, eu não sabia que era simples, mas acaba sendo um documento, vem tão organizado que acaba sendo intuitivo, né? Passo a passo. Então vai vir descrição da atividade, quantidade de funcionários, CBO, os riscos, os EPIs relacionados àquele risco, então acaba ficando de fácil entendimento para todos. Quando você tem o PGR, é uma questão que acontece muito, ainda mais com obra que você citou, construção civil. E o cliente chega e fala assim, eu quero fechar um PGR, mas não é para o escritório onde eu trabalho, é para uma obra específica. Qual que é o caminho que você passa para o cliente? Como que você conduz esse tipo de situação? Perfeito. Quando a gente trabalha com um cliente que, por exemplo, tem uma sede em um determinado local, só que essa sede é só administrativa, uma obra. O endereço lá do cartão CNPJ, onde vai estar registrada a empresa, onde vai ser emitido o endereço do PGR matriz, é só escritório. Então, a gente faz o levantamento lá, identifica que é só administrativo. A empresa vai lá e fala assim, mas eu tenho funcionário que trabalha em obra também. Eles vão fazer trabalho em obra, em clientes, fica 3, 4, 5 meses lá. O que a gente tem que fazer? Compatibilizar projeto. Eu vou, mas é de forma eventual. Exatamente. Mesmo que seja de forma eventual, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá no local, fazer o levantamento. A mesma coisa que a gente faz na matriz vai ter que fazer dentro da obra. Então, o técnico vai lá, o engenheiro faz o levantamento de risco e a gente vai elaborar um novo PGR para a obra. Todo local de trabalho tem que ter um PGR. Então, você tem uma empresa e a sua empresa trabalha em 5 locais diferentes, mas é tudo no mesmo CNPJ. Os 5 locais têm que ter um PGR. Cada local eu vou ter que fazer o levantamento de risco, cada local eu vou evidenciar, vou falar, o médico vai dizer quais são os exames que tem que fazer. Lá no PGR a gente vai colocar cronograma de ação individual para cada posto de trabalho, de acordo com a atividade. Então, é uma análise individual de cada posto de trabalho. Que acaba sendo algo bem óbvio, porque cada ambiente de trabalho tem uma situação de risco. Às vezes é a mesma atividade que a pessoa vai fazer em obra, mas em um cenário é uma situação, outro cenário é outra história. E o que eu encontro normalmente em construção civil é essa questão de querer aproveitar documentação. O que você fala sobre isso? Não seria o correto, né? Igual a gente confirmou, tem que ser individual. Às vezes a empresa ela tenta aproveitar de repente para não ter custo com documentação, ou às vezes para não ter que esperar todo o processo da gente fazer o levantamento de novo, né, que demanda um tempo, para a gente poder fazer um novo PGR, mas é necessário. Então, se a empresa tenta aproveitar, saiba que não é o certo. E isso acaba gerando futuramente passivos, né? Sim. Porque não tem documento específico da obra. Se a empresa acaba não passando a informação correta, esse funcionário aqui que é engenheiro, mas fala, não, ele só fica no escritório. Mas no dia a dia ele vai na obra, automaticamente a gente vai entender que é uma função totalmente administrativa, mas na vida do dia a dia ele vai para a obra, está exposto a risco, tem que fazer exame complementar, não é mapeado porque o cliente não passou a informação correta
E se acontece algum acidente com esse colaborador dentro do ambiente de trabalho? Exatamente. Então, a complexidade acaba aumentando cada vez mais. Por isso que a gente fala que quando é assunto de saúde e segurança do trabalho, a gente tem que ser o mais claro possível. Todas as informações ela tem que ser passada detalhadamente. Quando a gente fala em informação, é a atividade que o funcionário faz. Então, quando um técnico, um engenheiro perguntar, um médico perguntar, seja claro. A gente tem que passar isso de forma clara, porque senão isso pode prejudicar ambos os lados, empresa e funcionário. Sim, é trabalhando a conscientização mesmo, Exatamente. né? Do gestor que está ali tocando o projeto de conseguir orçamento com as empresas. É a cultura de segurança, né, sendo aplicada ali no dia a dia. Mas, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Te agradeço. É um prazer recebê-lo no podcast da Líder. E caso alguém que esteja assistindo queira dar alguma sugestão de tema, né, acho que é importante, comenta aí no vídeo aí embaixo, que é um próximo tema possível da gente trazer o assunto aqui de uma forma mais simples, de uma forma mais dinâmica. Muito obrigado. Perfeito.